Olá, como vão? Esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando de uma nova série chamada Perguntas e Respostas sobre Ateísmo. Já tinha colocado alguns vídeos anteriores a pergunta para vocês de questões sobre o ateísmo e sobre a história do ateísmo que vocês gostariam de me fazer e que eu iria gravar vídeos para responder a essas questões. Pois bem, então esse é o primeiro vídeo que eu faço para responder uma questão específica. Depois pretendo fazer outros vídeos respondendo as outras questões. Mas essa é uma indagação que me foi feita já por várias pessoas e eu acho prudente e necessário oferecer uma resposta adequada para todos vocês. A pergunta básica que se faz é: seria o professor ateu, uma vez que ele trabalha e pesquisa sobre a história do ateísmo? O fato de uma pessoa estudar sobre a história do ateísmo não necessariamente indica que ela seja ateia, assim como o fato da pessoa estudar a história da religião também não indica que ela seja necessariamente religiosa. Mas há um livro do G. Minoir, História do Ateísmo, onde ele faz essa reflexão no início do livro, na parte da introdução, que cabe ao pesquisador ser honesto com seus leitores e expor a sua posição. Tá? E nesse sentido, a minha resposta é que sim, o pesquisador, o professor Ricardo, que trabalha com história do ateísmo, ele é ateu. Como ele se tornou ateu? Entendeu? Então, vou explicar um pouco para vocês isso, para até entenderem melhor de que maneira eu me relaciono com o meu objeto de estudo, que é a questão do ateísmo. Eu nasci e fui criado dentro de uma família católica, mas aqueles católicos não praticantes. Isso significa que a religião nunca foi algo muito preponderante em minha vida e que definisse o meu cotidiano e os meus hábitos. Eu pouco frequentava a igreja durante a minha infância e a minha adolescência, então nunca foi uma coisa assim muito central. Tá? E quando eu estava no final da adolescência, já entrando para a vida adulta, eu comecei a pensar um pouco sobre os valores e as crenças, enfim, as coisas que haviam sido ensinadas a mim desde a infância para acreditar como corretas e verdadeiras, e a religião talvez tenha sido um dos elementos principais dessa minha reflexão. Tá? E o fato de eu começar a estudar história, isso potencializou para que eu fizesse esse tipo de questionamento. Mas eu diria mais, a história ela foi uma espécie de uma antessala para os estudos que eu passei a realizar na área da filosofia, meio que de uma forma autodidata. E foi ali que eu encontrei respostas para as reflexões que eu vinha fazendo e as indagações que eu vinha tendo. Então, isso foi um dado importante. Então, lembro que quando eu tinha por volta de 18, 19 anos, foi quando as minhas inquietações em relação à religião e a questão do próprio fato de por que eu era religioso, elas se tornaram mais agudas. Foi quando eu tive em mãos este livro que fez toda a diferença na minha vida. Por que não sou cristão? É um livro do filósofo inglês Bertrand Russell. Esse livro é uma coletânea de textos dele, e eu lembro que na época que eu comprei o livro e o li, aquilo causou um grande impacto em minha vida. O Bertrand Russell ele tinha uma forma de expor as suas ideias e os seus argumentos de uma maneira bastante eficaz. Então ele faz aqui uma grande discussão
principalmente naquele texto dele, Por que não sou cristão. Eu acho que isso foi uma coisa que veio ao encontro, né, da minha inquietação, porque eu também me questionava nesse sentido. Eu não fazia a questão que se costuma fazer, por que não acreditar em Deus, mas eu fazia a indagação de uma forma inversa, o porquê de acreditar nisso. Tá? Então esse livro aqui, ele é uma maneira como Bertrand Russell coloca o seu posicionamento em relação à religião e o porquê de não ter uma fé religiosa. Tá? O que não significa necessariamente ter uma postura de combate contra as pessoas que têm uma fé religiosa, com o intuito de fazê-las não ter mais essa fé. Tá? Então, a partir daí, eu aprofundei os meus estudos sobre a questão da história e da filosofia que foram consolidando essa visão de mundo ateísta. Eu lembro que um dos filósofos que ajudou bastante nesse processo foi um filósofo alemão chamado Hans-Georg Gadamer. Ele tinha um livro, Verdade e Método, onde ele fala sobre a historicidade da verdade, o que me fez pensar na própria historicidade das verdades propaladas pelas diferentes crenças religiosas como verdades historicamente construídas dentro de determinados contextos sociais e culturais. Depois, também me influenciou bastante muito o Heidegger, né, e o seu estudo sobre o indivíduo, né, principalmente na obra Ser e Tempo, onde ele fala sobre a questão da existência do ente humano. Foi também bastante impactante para mim. Nietzsche, que já era um autor que eu tinha lido, mas eu passei a reler um tempo depois, já dentro desse novo contexto de reflexões que eu vinha fazendo, né? E aí teve a questão Marx também influenciou, o Derrida com as suas reflexões filosóficas sobre a desconstrução, o Richard Hort com o chamado neopragmatismo norte-americano também foi bastante influente para mim. São vertentes filosóficas que trazem perspectivas distintas, mas essas perspectivas distintas, na sua forma de reflexão, do que eles estão se propondo a pensar em termos filosóficos, elas enriqueceram a maneira de eu poder pensar a questão da religião e da própria ideia da existência de um Deus. Tá? E claro, a história também como um elemento importante nesse processo, sempre me puxando no sentido de pensar a historicidade das coisas que existem no mundo, inclusive das próprias ideias que são elaboradas e que têm bastante força no mundo social. Mas isso lá com os meus 18, 19 anos, porém eu só iria a estudar o ateísmo enquanto um objeto de pesquisa depois dos 30 anos, né? Depois de 33, 34 anos, hoje eu estou com 36. Então foi muito recente a minha relação com o ateísmo enquanto objeto de estudo. E nesse momento, que a partir de agora, quando eu começo a ter o ateísmo como objeto de estudo, eu também procuro manter uma posição bastante consciente em relação, né, ao ateísmo enquanto uma visão de mundo particular minha, tá? E o ateísmo enquanto um objeto de estudo, né, para não impregnar a minha pesquisa com os meus posicionamentos e tentar dar um direcionamento de acordo com aquilo que eu penso. Tá? Então, cabe ao pesquisador sempre ter essa sensibilidade em relação àquilo que trabalha. Isso pode ser com ateísmo como com qualquer outro assunto. Né? Então, isso que eu gostaria de colocar para vocês, né, de responder a vocês nesse primeiro vídeo, né, da série sobre perguntas e respostas em relação ao ateísmo ou à história do ateísmo. E também dizer que a questão de como a pessoa se torna ateia, como ela deixa de acreditar nas religiões ou como ela deixa de acreditar na existência de Deus, bom, não existe um único caminho nesse processo. Né? Isso aí é algo que ocorre
pelos mais diferentes, pelas mais diferentes vias, pelos mais diferentes caminhos, né? Cada pessoa tem uma relação particular com isso, tá? Então, acho que creio que isso seria a resposta que eu daria a essa indagação que já foi feita a mim em vários momentos por diferentes pessoas, né? E se vocês também quiserem, podem relatar nos comentários aqui do vídeo, né, sobre como vocês se tornaram ateias, né? Então, vai ser interessante compartilhar essa experiência entre nós. E é isso, tá? E quem não leu, eu deixo como uma dica de leitura este livro aqui, que é uma referência importante nos estudos sobre o ateísmo.